O passado ficou para trás, tudo se fez novo. De fato é? Tudo se fez novo? O passado ficou para trás? Tem como esquecer o passado? Não, não tem como esquecer o passado. Ele está registrado eternamente em nossas memórias. Tem como não sofrer mais com o passado que nós vivenciamos. Porém, há algumas pessoas que não estão sabendo lidar com isso. Elas de fato precisam deixar o passado no passado. Podem até lembrar, mas os efeitos destrutivos do passado não podem surtir na vida presente, muito menos na vida futura. Por isso, eu, pastor Benjamin Júnior, quero lhe dar 5 motivos pelo qual você precisa deixar o passado no passado. Olha que coisa interessante. Nós temos uma débil mania de permitir que o passado torne o nosso presente ruim, destrutivo. Por isso que nesse vídeo nós vamos abordar essa questão. 5 motivos pelo qual você deve deixar o passado no passado. Primeiro motivo, nós precisamos deixar o passado no passado. Por quê? Porque muitos de nós olhamos para trás, olhamos para o passado, porque amamos o que lá está. Exatamente isso. Eu quero te trazer uma história de 2 cidades que foram destruídas. Mas o que destaca nessa história não são as cidades sendo destruídas, pelo menos hoje. O que se destaca é a mulher deste homem, a esposa de um homem, que ela foi uma referência de uma pessoa que tinha um coração apegado, tinha um apego com as coisas do passado, que principalmente desagradava a Deus. Aqui em Gênesis, capítulo 19, versículo 24 ao 26, diz o seguinte: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Olha que coisa interessante. Não é a destruição, eu não quero chamar a sua atenção agora para este fato, a destruição das cidades, é um outro assunto. Não quero chamar a sua atenção pelo que ela virou, uma estátua de sal. Não, mas como assim uma estátua de sal? Não vamos abordar esse ponto agora. Eu quero só focar na atitude dela. Quando nós olhamos para trás porque amamos o que lá está, isso é um grande problema para quem quer ter uma vida nova em Cristo Jesus. Talvez não seja problema para você. Eu tenho efeitos nostálgicos, obviamente, eu não estou falando disso, de efeitos nostálgicos, quando nós lembramos dos anos 80, dos anos 90, dos anos 70, quando nós lembramos da nossa fase de criança e nós temos aquele efeito gostoso de alegria. Não, não estou falando disso. Eu estou falando de apego. Você sabe que tem que ter uma vida nova, mas o que você deixou para trás fala muito forte dentro de você, ainda arde muito forte dentro de você. E para você viver uma vida nova, você precisa abandonar as coisas passadas. É onde você entra num grande dilema. Eu sigo a vida nova ou eu abandono as coisas do passado? Aí é o momento, o grande perigo, o primeiro perigo que eu quero abordar aqui com você é quando olhamos para trás porque amamos o que lá está. Em Lucas capítulo 17, versículo 28 ao 33, Jesus diz assim, olha, e ele vai citar a mulher de Ló. Jesus diz assim, Lucas 17, 28 ao 33, diz assim: O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar, ou seja, uma referência à volta de Cristo. Naquele dia, quando Jesus vier, quando Jesus voltar, né? Quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para retirá-los. E, de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrem-se da mulher de Ló,
Quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem a perder, esse a salvará. Olha que coisa gloriosa. Você está aí me ouvindo e está tentando entender. Peraí, mas o meu passado foi bom, foi gostoso. Sim, foi bom, foi gostoso. Mas se o teu passado desagrada a Deus ou desabona a tua pessoa diante de Deus e você está intentando ter uma vida nova, eu preciso te alertar. Deixa o passado no passado. Não olhe para trás amando o que lá você deixou. Por mais que foi um momento gostoso, por mais que foi um momento divertido, por mais que você teve muitos momentos de euforia, de adrenalina, se isso é pecado, deixa para trás, não olhe para trás. Há pessoas que querem ter uma vida em Cristo, querem seguir a Cristo, querem obedecer a Cristo, querem ter relacionamento com Ele, querem ser libertas e salvas, mas porém não querem abandonar o que para trás deixou, ou o que precisa deixar para trás. Não querem abandonar a prostituição, não querem abandonar os vícios, não querem abandonar a mentira, não querem abandonar o mau caratismo, não querem abandonar a fofoca, não querem abandonar os costumes errados, não querem, tem prazer nas suas índoles, tem prazer nos seus temperamentos, se sente os manda-chuva porque são homens explosivos, se sente as manda-chuvas porque são mulheres barraqueiras que faz o barraco e resolve e chama atenção. Meu querido, minha querida, deixe para trás o que te desabona. Deixe o passado se apagar, aquele passado que não te abona, que não agrada ao Senhor, que não faz de você uma pessoa bem vista aos olhos de Deus. Para que você tenha uma vida nova, você precisa verdadeiramente não olhar para trás e amando o que lá está. Você precisa verdadeiramente aborrecer. Lembre-se da mulher de Ló, foi o que Jesus disse. Aquele que tentar preservar a sua vida vai perder, mas o que perder a sua vida por amor de Cristo Jesus, obviamente, esse a salvará e terá uma salvação eterna. Segundo motivo pelo qual você deve deixar o passado no passado. Por quê? Porque muitas pessoas com medo do passado mudam as suas atitudes no presente. Exatamente. Parece bobo um exemplo que eu vou dar agora, mas quantas pessoas têm medo de barata? Algumas pessoas, elas dizem, eu não tenho medo, eu tenho um nojo de barata, mas o que você olha parece ser mais um medo do que um nojo. Mas quando você vai sentar com elas e perguntar, elas tiveram alguma situação traumatizante com esse bicho, é por isso que hoje elas manifestam o quê? Atitudes diferentes, atitudes de covardia em relação a um bicho que mais tem medo delas do que elas do bicho. Você está entendendo, meu querido? Eu vou te dar um exemplo bíblico. Aqui em Êxodo, capítulo 14, é contado a história da travessia do povo israelita saindo do Egito rumo à terra prometida. O povo estava no deserto e precisava atravessar o Mar Vermelho. Vamos lá entender como que o medo do passado muda as atitudes do presente. Vamos lá. Êxodo capítulo 14, versículo 1 ao 7 diz assim: O Senhor disse a Moisés, diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pim-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente deste lugar, junto ao mar. Vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel, abre aspas, estão desorientados na terra, presos no deserto, fecha aspas. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado em Faraó e em todo o seu povo. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram, que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixaste de servir? E Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito com capitães sobre todos eles. Versículo 10 ao 12 agora. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e ficaram com muito medo.
Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Abre aspas. Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Eu não sei para você, caro ouvinte, que está ouvindo isso, mas para mim seria melhor morrer livre do que viver preso. Para mim seria melhor morrer no deserto do que viver servindo o mundo. Olha que coisa interessante. Aqueles egípcios ficaram apavorados, mesmo que Deus havia dito para eles que ele endureceria o coração de Faraó, fazendo Faraó cair na real do que tinha feito, que ele permitiria que Faraó com seu exército viesse na tentativa de atacar o povo entre o mar, encurralar o povo no Mar Vermelho ali, porém Deus daria a vitória. Por mais que Deus tivesse revelado o que ele ia fazer naquele momento, o medo do passado mudou a atitude do povo de Israel. O medo do quê? O medo do exército, porque eles conheciam o poder bélico dos egípcios, eles conheciam o poder de guerra, os homens, os cavalos, e eles, meros agricultores, homens e mulheres e velhos e crianças, mas por mais que Deus havia dito uma palavra, eles ainda estavam mudando as suas atitudes por medo do passado. Quantas pessoas estão fazendo isso? Por mais que Deus prometa, por mais que Deus faça as suas promessas, as pessoas, por medo do passado, estão mudando as atitudes do presente. E muitas das atitudes que estão sendo mudadas é aquela de não acreditar, é aquela de não crer no poder de Deus. Olha o que Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10, diz para nós. Diz o seguinte: nunca pergunte, abre aspas, por que os dias passados foram melhores do que os de agora? Fecha aspas. Pois não é sábio fazer esta pergunta. Ei, você que está me ouvindo, sentiu saudade do mundo? Sentiu? Sentiu saudade da bebida? Você já pensou assim na sua mente assim? Olha, quando eu era do mundo, as coisas eram mais fáceis, eu tinha mais dinheiro. Quando eu era do mundo, nossa, eu praticava esporte, eu isso, eu aquilo. Meu querido, você não está praticando esporte depois que conheceu a Cristo porque você não quer. Porque você não está praticando esporte. Agora entenda uma coisa, quantas pessoas estão voltando para trás, estão mudando as suas atitudes no presente, porque elas estão dizendo que os tempos passados foram melhores. Por qual motivo? Pelo medo de não querer passar o que viveu no passado, ou pelo medo de não poder vivenciar novamente o que viveu no passado. É exatamente isso que as pessoas não estão entendendo. O passado tem influenciado negativamente nas suas vidas, gerando medo. Mas olha só o desenrolar da história do povo de Israel lá no deserto. Em Êxodo, capítulo 14, a história se desenrola de qual maneira? Versículo 13 ao 16. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, e você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Olha só, temos uma promessa, meu querido. Você não precisa ter medo do passado. Quantas pessoas ainda estão com maus hábitos, com maus costumes, porque acreditam que estes maus hábitos, esses maus costumes lhe dão vantagem financeiramente? Quantas pessoas ainda não se libertaram em Cristo Jesus
Porque o passado ainda usa sombra, ainda lhes causa medo. Se liberte, Jesus é na tua causa. Deus, o Todo-Poderoso, que abriu o mar para este povo passar, não abriria caminhos para você resolver os seus problemas, para você resolver as suas questões? Certamente que sim, basta apenas você crer. Terceiro motivo pelo qual você precisa deixar o passado no passado. Por quê? Porque muitas pessoas não evoluem por apego ao passado. No livro de Lucas, Jesus põe à prova algumas pessoas que queriam segui-lo. Lucas 9, versículos 59 ao 62, diz o seguinte: A outro Jesus disse, siga-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse, Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha aí, tem pessoas que por apego ao passado não conseguem evoluir, não conseguem aceitar coisas novas na sua vida. Claro que nem tudo que é novo é o que agrada a Deus, mas eu estou dizendo do novo de Deus para a sua vida. Deus quer uma vida nova para você, uma família abençoada, uma vida liberta, uma vida restaurada, mas você ainda está com apego no passado. Quantas pessoas deixaram de servir a Cristo por conta de cerveja? Me responda uma coisa. Quantas pessoas deixaram de servir a Cristo por conta de músicas seculares? Quantas pessoas deixaram de servir a Cristo por conta de futebol? Aí você me pergunta, mas pastor, futebol é pecado? Não, não estou aqui dizendo que futebol é pecado. Eu estou dizendo que elas não foram nobres o suficiente de dizer, sacrifico qualquer coisa para te seguir. Tem um louvor até que diz, abro mão de tudo para te seguir. Ou seja, as pessoas até cantam esses louvores, mas elas cantam em forma de poesia. E elas não vivem isso como uma palavra que arde dentro dos seus corações. Eu quero lhe dizer uma coisa, Deus tem coisa nova para a sua vida. Apego ao passado, você não viverá evolução na sua vida presente. O quarto, aqueles que olham para trás porque não têm fé no futuro. Exatamente isso. Há muitas pessoas que olham para trás porque elas não têm fé no futuro. É muito mais fácil ter uma vida pacata do que arregaçar as mangas e acreditar que você pode ter uma vida nova e lutar por isso. O povo israelita exatamente passou por essa situação. Eles exatamente tiveram esse efeito do passado. Ficaram mais atraídos pelo passado porque acharam que o futuro lhes era impossível. Olha só, o Números capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 4 diz o seguinte: Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada? E para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. O que está ocorrendo aqui? Moisés libera alguns espias para espiar a terra, 12 homens para espiar a terra. 2, Josué e Caleb, voltam dando boas notícias. A terra realmente é deleitosa, como Deus falou. Porém, a terra é de gigantes, mas o Senhor está conosco. E ele diz que nós vamos possuir a terra. 2 dos 12. Os outros 10 ficaram desanimados. Por quê? Porque o futuro deles implicava lutar e guerrear para tomar posse disso. Eles não estavam dispostos
a crer no futuro por conta do passado. Aí simplesmente eles dizem, se lamentam, choram, clamam e até intentam colocar um outro líder para os guiar de volta para o Egito. Olha que absurdo! Deus os libertou do Egito e eles estão intentando colocar um novo líder para os levar de volta para o Egito. Por quê? Porque ao comparar o passado com o futuro, eles preferem o passado porque o passado já está pronto, só precisa voltar, já conhece o caminho. Mas conquistar uma vida nova, conquistar uma nova morada, um novo estilo, conquistar, arregaçar as mangas e lutar, são só para os que creem. Muitas pessoas estão exatamente neste mesmo estado. O passado tem surtido efeito negativo na vida delas porque elas não deixam o passado para trás, não deixam o passado no passado. Para elas, melhor é voltar para o passado do que enfrentar uma vida nova. Quantas pessoas que estavam em Cristo Jesus já o abandonou? Quantas pessoas estavam firmes na fé e já abandonaram a fé? Quantas pessoas estavam firmes na igreja e já saíram da igreja? Por quê? Porque é muito mais fácil, meu querido, se prostituir. É muito mais fácil ir para uma balada. É muito mais fácil você viver uma vida de promiscuidade, de mentira, de engano, de maldade, de mágoas, de perversidade, do que você buscar viver em santidade, do que você dizer não para os seus sentimentos, dizer não para as suas vontades quando elas estão em conflito com a vontade de Deus. Ou seja, é muito mais fácil na cabeça dessas pessoas, na minha, na de alguns não, mas é muito mais fácil na cabeça de algumas pessoas elas voltarem para trás do que elas crer que o futuro pode ser realizado em vossas vidas. O livro de Hebreus, falando acerca do povo de Israel, ele diz o seguinte, Hebreus capítulo 3, 18 e 19. É a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. A falta de fé numa vida nova, num casamento novo, numa família restaurada, é a incredulidade. Toda ausência de fé é presença da incredulidade. E aqueles que, ao olharem para trás, não têm a fé no futuro. Ei, deixe de olhar para trás e tenha fé no futuro que Deus está proporcionando para a sua vida. E o quinto é, os que não bastando olhar para o passado, tornam o presente um passado. Eu quero chamar sua atenção para a história de Saul, do rei Saul, que fez exatamente isso, tornou o presente o seu passado. Saul teve aí um passado de desobediência a Deus. Sim, teve. E ele torna o seu presente um passado, desagradando a Deus de tal maneira que ele volta a ser o que ele era antes, porque Deus o rejeita. Aqui em 1 Samuel capítulo 13, versículo do 8 ao 14, diz o seguinte: Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse, tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou, o que foi que você fez? Saul respondeu, vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado e que os filhos teus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo, agora os filisteus virão contra mim em Gilgal e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então Samuel disse a Saul, você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel, mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Olha aí, quem era Saul?
Um jovem, sim ou não? Que praticamente não tinha muitas coisas, mas ele torna o seu presente, que agora ele é rei, um passado. E ele vai voltar com muito mais vergonha a ser o que ele era antes. Uma pessoa no anonimato, uma pessoa de desonra. Porque entendam uma coisa, muitos não bastando olhar e ser atraídos pelo passado, pegam esse passado e tornam o seu presente. E muitas das vezes querem mudar o presente de Deus que ele tem na nossa vida, a realidade que Deus tem para a nossa vida, querem modificar, querem reconfigurar, querem escrever um novo evangelho para viver um novo evangelho, para viver uma nova vida, porque não bastando olhar para trás, não bastando olhar para o passado, eles também querem tornar o seu presente um novo passado, com uma nova roupagem, com uma nova cara, com um novo comportamento. É isso que eles querem fazer. Mas eu tenho um conselho para você acerca do que você deve fazer com o passado. Em Filipenses capítulo 3, versículo do 12 ao 16, diz o seguinte: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Qual deve ser a minha atitude em relação ao passado? Deixá-lo para trás, abandoná-lo e olhar para Cristo, olhar para o prêmio, olhar para o alvo. O próprio apóstolo Paulo, ele diz aqui, prossigo para o alvo. Olha, para o prêmio. No versículo 13 ele fala, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. É preciso esquecer. Se o teu passado está te assombrando, está te seduzindo, está te atraindo, é preciso esquecê-lo. Encha-se da palavra de Deus, de uma vida de oração, de uma vida de busca ao Senhor. Vai esvaziando de si mesmo. Por quê? Porque o passado mal administrado não tem bons efeitos no presente das nossas vidas. Eu quero que você fique com esta palavra e entenda, Deus tem um futuro brilhante para a sua vida. E quando eu falo um futuro brilhante, eu não estou falando de milhões de dinheiro, eu não estou falando de casa, de carro, ou de uma vida sem dificuldade ou sem problema. Eu estou falando de um poder sobrenatural que o mundo não conhece, que vem através do Espírito Santo, porque o mundo não conheceu o Espírito Santo, não conheceu Jesus, é por isso que o rejeitam, é por isso que rejeita a tua palavra. Mas aqueles que ouvirem a palavra do Senhor, esquecendo o passado e olhando para o alvo é o quê? Cristo. Olhando para o prêmio é o quê? A salvação. Todos esses alcançarão. Eu espero te ver lá na glória quando Jesus voltar. Ah, já sei. É isso que eu quero te falar. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like, faça um comentário, porque o canal só cresce se você nos ajudar a crescer.